Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu vivo aqui na África do Sul desde 2018, mais especificamente em Cape Town, e hoje eu queria falar com vocês sobre o maior problema que é viver aqui na África do Sul, que é a crise de energia que o país vive. O motivo de eu falar desse tema só agora é porque um dos meus seguidores falou comigo e me perguntou especificamente sobre esse tema, porque ele está vindo aqui para a África do Sul enquanto ele ainda trabalha. Ele trabalha remotamente, então ele vai passar um tempo aqui na África do Sul e ele precisa, de energia para poder estar trabalhando remotamente no emprego dele no Brasil. Então, por isso eu aproveitei e decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouco mais sobre essa maior dificuldade, essa crise, esse problema que é a crise de energia aqui na África do Sul. Então, primeiro, antes de explicar para vocês sobre load sharing, que é o principal tópico desse vídeo, eu tenho que te explicar para vocês sobre como é feita a distribuição de energia aqui na África do Sul, que é bem diferente do Brasil. Aqui na África do Sul, todo o país, e quando eu digo todo o país, é todo o país, ele tem um sistema de energia fornecido por uma empresa pública, que ela é chamada de Eskom. Essa empresa pública ela foi fundada desde 1923 pelo governo sul-africano e desde então ela vem fornecendo energia aqui para o país. É importante pontuar que alguns municípios têm um sistema também de energia, mas ele não é forte o suficiente para abastecer a população desse município. Então eles ainda dependem sim da Eskom. Então, lá para os anos de 1990, no final de 1990, a Eskom chegou para o governo e falou assim: olha só, se você não investir em mim, eu não vou ter como dar suporte para esse tanto desenvolvimento que esse país está tendo. O país está crescendo, a população está crescendo, eu preciso que você invista em mim para eu poder fazer manutenção, para poder fazer upgrade, para poder fornecer um sistema de energia de qualidade. Porque a Eskom ela é uma empresa pública, ou seja, ela depende do governo. E além disso, a Eskom ainda falou assim: olha, pelo andar da carruagem, se nada acontecesse, nenhum dinheiro entrasse, eu não fazer minha manutenção, lá para 2007 a gente vai ter uma crise de energia. E o que aconteceu? Tivemos uma crise de energia. Ah, Gabriel, mas por que o governo não investiu na Eskom para evitar que essa tragédia acontecesse? Aí vem uma outra parte política, porque o plano do governo inicialmente era privatizar a Eskom. E isso não aconteceu, ela continuou permanecendo uma empresa pública, mas aí no decorrer da vida, nessa questão de privatiza, não privatiza, privativa, não privatiza, chegou 2007 e a crise de energia aconteceu. Atualmente, só para clarificar, a Eskom ainda permanece uma empresa pública. E nós temos uma crise de energia desde 2007. Então vamos lá, a crise começou lá em 2007 e dura até hoje. E a forma que encontraram, que a Eskom encontrou, foi fazer o upgrade, fazer a manutenção de infraestrutura e etc. no país, no sistema de energia, enquanto a gente está vivendo. Sendo assim, lá em 2008, começou o que nós chamamos de load sharing. Tá, Gabriel, o que é load sharing? O que isso tem a ver comigo? Load sharing, explicando de uma forma mais, assim, fácil de entender, é um período que acontece que a Eskom precisa desligar a energia para que ela possa fazer essa manutenção. Porque se ela não desliga essa energia, ela sobrecarrega todo o sistema e pode acontecer de um desastre maior, por exemplo, um apagão nacional. Então, para evitar isso, para evitar o apagão nacional e para que ela ainda possa fazer os investimentos em infraestrutura e manutenção do sistema de energia, ela faz o load sharing, que é quando uma área, certas áreas do país, ficam sem energia por um tempo. E essa falta de energia, esse desligamento da energia, ele é feito um pouco de forma organizada. Ainda é o ó, mas pelo menos é organizado. Por quê? Atualmente existem 8 níveis de load sharing. Esses níveis, eles impactam na quantidade de horas que você vai ficar sem energia durante um dia. Por exemplo, se nós estamos no nível 1 de load sharing, isso quer dizer que você vai ficar sem energia durante 2 horas e meia em um dia. Ok? Deu para entender mais ou menos? Então, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem mais ou menos como é a agenda de load sharing, dependendo do nível, aqui na área que eu moro. Quando eu falo área, gente, é porque o load sharing ele acontece realmente em áreas. Por exemplo, o meu bairro pode estar sem energia, mas ali na cidade pode ter energia e vice-versa, entendeu? São várias áreas que foram divididas
e essas áreas elas têm um corte dependendo do nível do horário bonitinho. Então é bem organizado para você poder se programar, já que, claro, a nossa vida depende muito de energia, o nosso trabalho, a nossa alimentação, tudo praticamente depende de energia, e essa foi a forma que eles conseguiram encontrar de poder fazer esses procedimentos, ok? E deixar a gente mais informado possível. Eu perguntei pro meu marido, porque, claro, ele vive aqui mais tempo, e ele informou que o mais comum mesmo é nós termos o load sharing no nível 2. E ele disse também que o pior que ele já viveu foi o load sharing no nível 5. No nível 5, por exemplo, nós ficamos sem energia durante 7 horas, mas não são 7 horas corridas, são 7 horas divididas em 3 períodos. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, do painelzinho na agendinha do aplicativo do load sharing que a gente usa. Como vocês podem ver, o máximo que a gente pode ter é o load sharing número 8, que a gente fica sem energia mais da metade de um dia. A gente fica sem energia um total de 13 horas e meia, só que dividido também em 3 partes, 3 períodos. E esse é o máximo que já foi divulgado. Entretanto, meu marido disse que nunca chegou nesse ponto, mas tá aí, eu acredito que a gente chega nesse ponto se tiver uma crise muito, muito braba mesmo. E é importante também avisar pra vocês que load sharing acontecem às vezes, gente. Não é todo dia que a gente tem load sharing. A gente não vive permanentemente em um cenário de load sharing. Ele acontece às vezes, mas quando acontece é um inferno. E eles também divulgam antes pra gente se preparar, claro. Mas, por exemplo, tem meses que passa que a gente não tem load sharing nenhum, que a energia é normal. Mas quando começa realmente é um problema e fica aí durante um bom tempozinho, depois para de novo, depois volta, para, volta. E mesmo quando a gente está no período de load sharing, às vezes não tem load sharing dentro desse próprio período. Por exemplo, eu tive load sharing há 3 dias e agora parou durante 2 dias e vai voltar daqui a 3 dias, sabe? Então não tem como prever. Se você vier me perguntar no Instagram, Gabriel, estou viajando em dezembro, vai ter load sharing? Eu não sei. A gente, na maioria das vezes, só sabe na semana que vai ter load sharing, então não tem como prever. Não perca tempo tentando prever se a data da sua viagem, do seu intercâmbio, vai coincidir em períodos de load sharing. Isso não tem como saber. A única informação que nós temos no momento é que o load sharing, ele ainda vai durar uma média de 5 anos a mais. Foi divulgado esse ano, teve uma notícia falando pra gente esperar aí que os próximos 5 anos ainda vão ter load sharing em certos momentos. Então, tenha isso em mente caso você esteja planejando vir para Cape Town para trabalhar remotamente e até mesmo para turismo ou para intercâmbio. Se você for cozinhar, por exemplo, é algo que você tem que sempre se programar. Você tem que se reestruturar, você tem que replanejar o seu dia e sempre levar isso em consideração. Porque no início, gente, eu achava que isso não fazia nenhuma diferença na minha vida. Mas eu vejo que faz sim. É um problema muito sério que acontece aqui na África do Sul, que prejudica a economia bastante e também a vida da população em si, em geral. Se você está vindo na visita em hotéis, pergunte antes, dá um telefonema e pergunta se eles têm gerador que dá suporte durante load sharing, ok? E não esqueça de baixar aplicativos que você pode ser notificado quando tem load sharing, qual nível de load sharing está tendo na sua área. É um pouco complicado de entender um pouco no início, mas você futucando ali o aplicativo, você consegue entender direitinho, ok? Se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram, gc.araújo. De novo, não me pergunte se no mês que você tá vindo vai ter load sharing. Eu já falei que não tem como saber disso, então, esse assunto morreu. Se prepare, use seus aplicativos, fique com ele bonitinho, porque não é isso que vai te impedir de vir para a África do Sul, ok? Eu desejo a vocês uma boa semana, eu espero que esse vídeo esteja saindo no domingo ou na segunda, e eu vejo vocês em um futuro próximo. Tchau, tchau!